Começa agora. Enfermagem em Debate. Enfermagem em Debate. Apresentação, Dr. Ronaldo Bezerra. Olá, amigos e amigas, profissionais de enfermagem do estado da Paraíba. Estamos de volta com o programa Enfermagem em Debate, trazendo também aquele quadro Enfermagem em Debate com o quadro Talentos da Enfermagem Paraibana, ok? Eu vou aqui abrir nosso quadro de hoje, nosso programa, com o nosso versículo do dia, que eu sempre faço essa leitura, onde está escrito em Isaías capítulo 26, versículo 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te adorarei e louvarei o Teu nome, pois tem feito coisas maravilhosas, tem cumprido fielmente os planos seguros, que há muito tempo decidiste fazer. Amém? Então eu agradeço aí a vocês que estão aí começando a acompanhar a gente no nosso Facebook, né? Também está no nosso canal do YouTube, né? Ronaldo Bezerra, Enfermagem em Debate. Você vai lá estar vendo todos os programas que a gente vai estar gravando, todos os temas que vai sendo passado por aqui. E aqui está vindo os técnicos, os auxiliares de enfermagem, os enfermeiros que têm uma história para contar, né? Que teve uma projeção na sua vida, que contribuiu com alguma coisa para que a enfermagem, né, possa continuar avançando, né, na qualidade e na assistência junto aos pacientes em todo o Brasil. E falando aqui da Paraíba, nós estamos trazendo aí o nosso colega técnico de enfermagem, Carlos, que vai falar sobre um tema muito importante, que é a qualificação na comunicação de rádio. Então você que trabalha com rádio e comunicação, é bom assistir essa entrevista, que vai vir daqui a pouquinho no segundo bloco, em Talentos da Enfermagem Paraibana, onde você que trabalha com enfermagem, condutor, enfim, onde você operacionalizar o uso do rádio na sua atividade laboral, é importante escutar essa entrevista, ok? Bem, eu vou dar aqui a continuidade do programa, onde convido você para nos acompanhar aqui diretamente no portal do COFEM, já está na tela aqui, para que você possa acompanhar, faça a leitura, venha ao site do COFEM, para que você se atualize do que está acontecendo com a enfermagem brasileira. Nós temos aqui um quadro onde tem página inicial, institucional, legislação. Aqui em legislação, gente, vocês podem vir aqui, tem decisões, leis, portarias, resoluções, enfim. É importante que vocês possam estar acompanhando a ação do COFEM. Tá? Como conselheiro federal, convido você a vir aqui assistir a nossa página para que você possa estar sempre atualizado. Tá? Então, aqui na primeira notícia, nós vemos aqui, Tenda Isabel dos Santos ganha mais espaço no 22º CBCENF. Esse espaço volta para a atenção básica, contará com 2 tendas. Então, assim, é uma área na enfermagem que é crescente, que é grande, onde existe hoje um município, onde existe hoje uma cidade, existe a atenção primária, lá existe um PSF, né? Então, nós temos que entender hoje que no Brasil, em todas as cidades existe um enfermeiro, existe um técnico de enfermagem, porque existe a atenção primária. E sem enfermagem não se faz atenção primária, né? Enfim, não se faz saúde. Tá? Então, nós temos aqui outra notícia, que CBCENF terá simulado de acidentes com múltiplas vítimas. Então, a Comissão Nacional manda abraço ao presidente, que é meu colega de bancada lá do Conselho Federal, o conselheiro Luciano, que é lá de São Paulo, é presidente da Comissão Nacional de Urgências e Emergência, que vai estar lá fazendo lá uns simulados, né, que já foi feito no anterior, mas vai trazer agora de volta, né? E eu espero que vocês gostem muito. Então, o CBCENF terá simulado de acidentes com múltiplas vítimas. Simulação na Tríplice Fronteira será uma das maiores já realizada no Brasil. Então, você vem aqui, né, e de repente vai estar por dentro de toda a nossa estrutura nesse congresso, que vai ser um dos melhores congressos do Brasil. Vamos lá. E lembrando também que a nossa comissão militar que nós temos vai ter também lá muita novidade, viu? Inclusive estamos levando aqui da Paraíba a capitã Sandra, que é enfermeira e foi supervisora do Hospital de São Ramalho, na minha época de diretor, e está indo representar comigo a enfermagem paraibana militar e a enfermagem brasileira de forma geral. Tá? Então procure lá o stand do seu Corém, do seu estado, procure lá o stand da Comissão Nacional dos Profissionais de Enfermagem Militares. Audiência pública, debate 30 horas para a enfermagem Mogi das Cruzes. CBCENF terá simulado de acidente com múltiplas vítimas. Evento trará
aliás, desculpa, evento trata da saúde de mulheres surdas no Rio de Janeiro. COFEM lamenta a morte da enfermeira Josefa Lourdes Ramos. Congresso de Enfermagem Obstétrica reúne quase 2.000 congressistas. Enfermeiro poderá fazer consultas e prescrever remédio, afirma Folha. Espírito Santo tem primeira enfermeira tenente-coronel da PM. Aqui na Polícia Militar, nós tivemos aí o nosso colega Major Nilton, né, que encerrou sua carreira de enfermagem na Polícia Militar como tenente-coronel. E tivemos também a nossa colega Rosineide, né, que entrou comigo no oficialato como tenente e hoje foi para casa como Major Rosineide, já com os proventos de tenente-coronel, né? Então, mandar um abraço para todos os colegas enfermeiros, mandar um abraço para todos os colegas da Comissão Nacional dos Profissionais de Enfermagem, que lá está, nós temos lá coronéis, tenente-coronéis, capitão, major, né? Temos praças, sargentos, né? e cabos dentro dessa comissão que o COFEM idealizou para que nós possamos ir visitar os estados, visitar as instituições militares para aproximar o COFEM, né, dos militares que estavam um pouco distante e escutar as demandas dos militares profissionais de enfermagem para que o COFEM possa melhorar a vida desses profissionais militares e já melhorou com algumas modificações e resoluções, com algumas resoluções que a Comissão Nacional de Profissionais de Enfermagem levou para discussão e conseguimos aprovar no plenário do COFEM. 22º CBCenf debaterá a participação da enfermagem na prevenção da dengue. Tá? Então, essa notícia que me chamou a atenção aqui, que saiu agora, inclusive, ela está aqui no grupo da gente, né, dos conselheiros, eu queria só falar com mais propriedade, né, que eu achei interessante hoje, como uma das notícias que saiu, o doutor Manuel Carlos Nery, manda um abraço para o doutor Manuel Carlos Nery, seus assessores todos, né, o Magno, o Robson, o nosso colega lá que faz assessoria do doutor Manuel, todos os conselheiros federais, né, todos os funcionários do COFEM, mandar um grande abraço, né, o doutor Mauro também, que é assessor lá. O doutor Manuel Carlos, ele postou, enfermeiro poderá fazer consultas e prescrever remédios em novo plano. Está aqui eu vou estar postando no nosso Facebook, na realidade o enfermeiro já faz essa prática nos programas de saúde da família, né, principalmente. A legislação nossa 7498 também permite, né, e pela leitura que eu vi, a internet não está boa aqui para abrir, mas eu vou postar no nosso Facebook, você preste atenção nessa matéria muito importante, que é inovadora, é nova, né? Então, a iniciativa do Ministério da Saúde valerá em casos para os quais já há protocolo em outros locais. Então, vai aí aumentar, né, os espaços onde o enfermeiro poderá prescrever, né, poderá fazer consultas e prescrever remédios em novo plano. O que coloca aqui Cláudio Colucci, né? O Ministério da Saúde deve lançar ainda neste ano uma nova iniciativa em que a enfermagem poderá solicitar exames, realizar consultas e prescrever alguns remédios no SUS. As atividades são respaldadas por lei federal, mas enfrentam resistência dos conselhos dos médicos, né? Deixe-me ver aqui. A proposta envolve a elaboração de novos protocolos de enfermagem e foi inspirada em experiências que já vigoram em outros países, como Reino Unido e Canadá, e em alguns municípios brasileiros, tá certo? Inclusive, aqui nós tivemos, na nossa gestão do presidente Corém, nós implantamos com as autoras aqui, a doutora Yara, a doutora Fabíola e a outros colegas enfermeiros, que agora foge o nome no momento, construímos o protocolo do enfermeiro na atenção básica aqui do estado da Paraíba, que é um sucesso esse documento. É o compilado de todos os cadernos do Ministério da Saúde, né, descrito na PENAB, mais a SAI. Então, você que tem seu protocolo de enfermeiro de atenção primária, sabe que é o primeiro e o melhor documento de protocolo que foi lançado da Paraíba. Depois veio Goiás, depois veio Santa Catarina, se eu não me engano, Bahia estava construindo, mas o nosso protocolo aqui foi um dos primeiros, na década de 2012 começamos a construir ele, tá? E é um sucesso, parabenizar as autoras, já falei os nomes aqui, e eu acho que interessante, né, essa matéria. Segundo Erno, secretário de Atenção Primária, a saúde do Ministério
Ele é secretário da Atenção Primária à Saúde do Ministério, né, lá em Brasília. Estão sendo elaborados protocolos para as principais condições de saúde, em que enfermeiros apoiariam um médico. O primeiro será de rastreamento de câncer de colo de útero e de mama, e é baseado em protocolos já vigentes em Florianópolis, Porto Alegre e, consequentemente, aqui na Paraíba, que não foi citado, mas eu cito para fazer jus ao nosso protocolo, que foi um dos primeiros aqui do Brasil. A enfermagem faz consulta, o exame físico, a coleta de Papa Nicolau e orienta a mulher sobre o resultado. Se houver lesão sugestiva de câncer, encaminha-o ao médico. No caso de câncer de mama, se a mamografia estiver normal, a enfermeira informa e orienta a mulher sobre a rotina de cuidados. Se existir alguma alteração suspeita, passa o caso para o médico. Segundo o secretário, os protocolos serão discutidos um a um com os Conselhos Federais de Medicina e de Enfermagem. Todos estarão ajustados às normas legais para que o enfermeiro possa trabalhar com alguns aspectos clínicos. Em nota, o Conselho Federal de Medicina disse desconhecer a proposta do Ministério, que foi chamado para se manifestar sobre ela. Né? O médico Renato Tasca, e aí eu acho interessante o que ele falou aqui, o Renato Tasca, coordenador de sistema e serviço da OPAS no Brasil, né, afirma que as doenças crônicas como diabetes e hipertensão já respondem por mais de 70% das causas de adoecimento do Brasil, pondo os serviços de saúde de joelhos, entre aspas. Por isso, diz, é essencial repensar o modelo de atenção à saúde, abre aspas, baseados em evidência científica, fecha aspas. Os protocolos regulam e orientam o trabalho da enfermagem na atenção primária, permitindo ampliar o acesso, reduzir filas e agregar qualidade à atenção. Fecha aspas, desculpe. Para o médico Drauzio Varela, colunista da Folha e um dos jurados do prêmio da OPAS, os protocolos rompem a barreira do corporativismo médico ao atribuir à enfermagem papel relevante na atenção primária. Então, acho que está de parabéns, né, e que o Ministério da Saúde está no caminho correto, que é ampliar, né, a participação da enfermagem, principalmente do enfermeiro, que é o profissional qualificado para esse ato, né, de poder avançar, né, na coleta de dados, no exame, na consulta de enfermagem, porque o enfermeiro realiza consulta de enfermagem, o enfermeiro realiza diagnóstico de enfermagem, o enfermeiro prescreve o cuidado, os técnicos realizam os cuidados junto com o enfermeiro. Então, eu acho que mais de que está na hora de acabar com esse corporativismo, de só eu posso fazer, aí não consegue fazer, não consegue alcançar, e a população morrendo por falta de bom senso. Então, Ministério da Saúde, bom senso, parabéns COFEM, que está sempre na frente, atualizando, levando normativas, criando normativas para que a enfermagem possa se empoderar cada vez mais. Então, as notícias no primeiro tempo são essas aqui, do COFEM. Tem uma notícia aqui embaixo aí no site que eu achei interessante, que para lembrar, eu já falei essa notícia, mas vou lembrar de novo. Então, o Ministério Público Federal recomenda suspensão de novos cursos EAD em saúde. Então, é interessante que você dê uma lida também com relação a essa matéria aqui, tá? Que o Ministério Federal recomendou que o Ministério da Educação suspenda imediatamente a autorização para funcionamento de novos cursos de graduação na área de saúde na modalidade à distância EAD. O ofício encaminhado nesta terça-feira, 8 de outubro, ao MEC, se soma à luta do Conselho Federal de Enfermagem e de diversas entidades em defesa do ensino presencial e de qualidade. O Conselho Federal de Enfermagem rodou todo o Brasil, os 27 estados, realizando audiências públicas junto com os CORENs para mostrar para a sociedade o quanto é prejudicial um profissional de enfermagem aprender uma profissão tão nobre, tão técnica, tão científica através de um computador. Imagine aí que hoje as profissões que são realizadas de forma presencial, nós já temos vários problemas, né? Problemas de escolas que não tem laboratório decente, como deveria ser, que não tem estrutura decente, tem várias falhas. Imagine aí que o acesso aos estágios práticos tem problemas, os estágios práticos têm problemas. Imagina aí, né, essas empresas que vêm de outros países aqui para buscar uma fonte de renda no Brasil, buscando o caminho do EAD. Então, parabéns, a luta do COFEM valeu, a nossa união de enfermagem dentro das audiências públicas valeu, e aí um abraço e boa sorte para os deputados federais que estão na luta aí também, né, junto com o COFEM, para dizer não e mostrar para a sociedade a importância do ensino presencial. Então, você que vai fazer um curso de enfermagem,
ou qualquer outro curso, não queira fazer esse curso à distância, porque você vai pôr em risco a vida de quem vai ser assistido por você e você responderá por qualquer erro que assim o praticar, porque você não teve a oportunidade de realizar o aprendizado presencial. Tá bom? Então, quero deixar aqui um grande abraço, leia aí a página do COFEM, visite o nosso Facebook, visite o nosso canal no YouTube, Ronaldo Bezerra, Enfermagem Debate. E agora a gente vai rodar uma vinheta das notícias, do giro de notícias do COFEM, e nós vamos em seguida se encontrar com o nosso colega técnico de enfermagem, o Carlos, que vai trazer aqui o projeto sobre suporte básico de rádio e comunicação. Grande abraço. Aguarde, daqui a pouco estamos de volta. Amigos e amigas, profissionais de enfermagem do Estado da Paraíba, estamos aqui de volta, depois do primeiro bloco, com o quadro Talentos da Enfermagem Paraibana, e estamos trazendo aqui, nesse momento, um colega que é técnico de enfermagem, é acadêmico de enfermagem também, e desenvolveu um projeto interessante, né, que é importante ser colocado. Então a gente, como eu falo sempre, esse programa é voltado para que o auxiliar, o técnico, o enfermeiro, que tem sua trajetória, né, pautada na ética, na legalidade, na busca de criar, desenvolver, não na mesmice, né? A gente já sai da faculdade, todo mundo igual, então lá fora a gente tem que ser diferente. Então a gente está trazendo esse programa para isso, para mostrar os talentos dos colegas, são muitos. Vou ligar para você auxiliar, para você técnico, para você enfermeiro, para estarmos juntos aqui, para mostrar, para valorizar o que você tem de melhor, que você vai deixar de legado nessa vida como auxiliar ou como técnico de enfermagem, tá bom? Então aqui eu recebo com muito prazer um cara que eu conheci aí de forma instantânea, né? Na época eu era lá do Hospital Edson Ramalho, na direção, e ele foi lá procurar o Edson Ramalho para a gente mostrar como é que está desenvolvendo. Eu acho que era diretor do hospital, na época eu ainda era coordenador de enfermagem, era tenente na época, e a gente se encontrou, né, ele na busca de querer saber como é que está desenvolvendo o acolhimento humanizado com classificação de risco, e aí eu recebi lá, e recebo aqui agora meu amigo Carlos, seja bem-vindo. O segundo nome aí, repita que o segundo nome é difícil. Carlos Segabelli é o nosso colega técnico de enfermagem que estará sendo entrevistado em nosso programa Talentos da Enfermagem Paraibana. Mas antes, eu resolvi, né, durante nosso programa, a cada programa nosso, eu vou fazer uma leitura de um artigo do nosso Código de Ética, para que a gente comece a se lembrar que nós temos uma profissão regulamentada, uma profissão que está regulamentada em lei federal, e que tem um Código de Ética também que acompanha a nossa profissão, onde ele está lá com os nossos direitos, com os nossos deveres e com as proibições. Tá bom? Então eu resolvi, cada programa nosso, começar logo lendo um artigo, né, de cada um, né, dos nossos. São muitos artigos, a resolução COFEM 564, agora recente, né, agora em 2017, resolução COFEM 564 2017, que trata do nosso Código de Ética. Tá? E aí eu vou fazer a leitura de um artigo que traz o capítulo dos direitos. Eu vou ler um artigo do capítulo dos deveres e um artigo do capítulo das proibições. Vou ler um em cada programa para que a gente possa estar relembrando. Então, eu vou começar hoje aqui, antes da nossa entrevista
com o nosso colega Carlos, falando do capítulo 1 dos direitos. Artigo 1º, nós temos direito a exercer a enfermagem com liberdade, segurança, técnica, científica e ambiental, autonomia e ser tratados sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e os pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. Agora eu vou fazer a leitura do capítulo dos deveres, né? Que eu falei agora dos direitos. Vou falar capítulo 2, dois direitos. Aliás, dois deveres. Nós temos o dever, artigo 24, exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Esse foi o capítulo 2 dos deveres no seu artigo 24. Vamos agora para o capítulo 3º, que é das proibições. Vou ler aqui o artigo 61, que começa, o capítulo 3 das proibições começa com o artigo 61. Executar e ou determinar atos contrários ao Código de Ética e à legislação que disciplina o exercício da enfermagem. Então, a cada programa eu vou estar lembrando a cada um de nós, falando de cada um dos artigos, tá? Até a gente concluir essa resolução COFEN 564. Bem, eu quero aqui, como eu falei para você, o nome de Carlos é um nome meio complicado. Mas, na realidade, Carlos, eu perguntaria qual o seu nome completo, né? Meu nome é João Carlos Pereira, para minha família, e para a sociedade eu adotei o nome de Carlos Sergabelli. Certo. Pode falar um pouco alto para a gente ficar, o colega lá em casa escutar bem. Então, assim, esse programa a gente traz, né, para sentar nessa aqui comigo, para a gente discutir um pouco sobre o que você como auxiliar do técnico de enfermagem, né, fez na sua trajetória. Você é um cara jovem, né? Você tem quantos anos já como técnico de enfermagem, né? Tenho mais de 30 anos. Já faz mais de 30 anos de profissão, né? De enfermagem. Eu pensei até que fosse menos, né? E, como dizia bem o meu professor lá do doutorado, ele diz que o profissional que chegar, o profissional de enfermagem, ele fala assim, que o profissional, já que o doutorado é muito profissional, e ele diz assim, se por acaso você chegar aos 30 anos e você nada tiver feito, né? Você não foi um coordenador, você não foi um diretor, você continua da mesma forma que entrou, então tá preocupante essa situação, né? Ele ri sempre com a gente, que acha que a gente, ao entrar na profissão, a gente tem que movimentar, criar, inventar, para que a nossa profissão aconteça da melhor forma possível, né? É discutir legislações novas, enfim, né? Então eu pensei até que você tinha pouco tempo, né? Como técnico de enfermagem, não sei se é porque eu já sou velho demais, de repente acho que todo mundo é novo. Mas você entrou, decidiu fazer curso de técnico de enfermagem. Aonde, qual estado, qual escola e assim, qual o motivo que levou você a ser técnico de enfermagem? Paixão, paixão e cuidado. Eu tive a oportunidade de começar na Escola Técnica Atlas lá no Rio de Janeiro e logo em seguida, uma vez formado, eu fui para as Forças Armadas, eu servi aeronáutica. E na aeronáutica passei um tempo de 6 meses na pista aeronáutica, depois eu fui diretamente para o quadro de saúde, onde tinha um serviço regional de saúde e o serviço de regulamentação de saúde também. Então eu fiquei durante um tempo lá, na aeronáutica, no Rio de Janeiro. Nasceu no Rio de Janeiro? Nasci no Rio de Janeiro. Certo. E aí saiu das forças lá, foi para o curso de técnico de enfermagem, ou já entrou na força como técnico de enfermagem? Eu já entrei nas Forças Armadas como técnico de enfermagem. Qual idade? Então eles me aproveitaram. Eu tinha 18 anos quando eu entrei e logo em seguida fiquei 6 meses na Polícia Aeronáutica e fui diretamente para a área de saúde, onde desenvolvi toda a minha habilidade lá. E assim que eu saí de lá, um tempo, vim morar aqui em João Pessoa. Que bom. Eu tenho que mandar um abraço para a Coronel Rita, que é enfermeira e já está reformada da aeronáutica, né? No caso, você está servindo na aeronáutica? Na aeronáutica, foi. Eu conheci, na nossa comissão militar, lá do COFEN, nós temos vários oficiais, e da aeronáutica nós tínhamos 2 colegas, não vou lembrar do nome da segunda, a primeira é Coronel Rita, e mando um abraço para vocês 2, que não estão mais na comissão, mas o tempo que passou na comissão foi muito bom, a convivência, né? São 2 enfermeiros oficiais que chegaram ao coronelismo, né? Na aeronáutica, né? Se reformaram como tenente, mas coronel, mas indo para a reforma já composta maior, em termos de pelo esforço, né? Pelo trabalho como enfermeiros que foram, tá? Então aí, depois que você
Na realidade, você estudou lá no Rio de Janeiro, em qual escola? Na Escola Técnica Atlas, eu estudei lá. Técnica Atlas, né? Aí eu, em 91, com o advento do qual assumiu o governo, mandou a minha turma embora. Então aí eu, buscando a alternativa, me apresentaram a parte de comunicação via rádio, onde eu estudei e me formei nas colégios de telecomunicações, onde eu fiquei lá como professor durante 13 anos. Eu só deixei a escola de telecomunicações quando eu vim morar com a minha família aqui na Paraíba. E aí veio para Paraíba por qual motivo? Vim para Paraíba porque minha esposa, na época, quando casado, achou que aqui seria melhor para criar as meninas e a gente veio morar aqui. Que bom. Onde realmente eu comecei a descobrir e amar a Paraíba. Eu costumo dizer que eu sou carioca, mas sou apaixonado pela Paraíba. Eu imagino que de vez em quando tem colegas nossos que ligam para mim, que estão em outro estado, querendo vir para cá, e imagina a dificuldade de você chegar numa cidade nova, numa capital nova, né? Para buscar, iniciar, se entrosar com os colegas, mostrar seu talento, dizer que você pode, né, arranjar um próprio emprego, né? Não é fácil. Eu acho que para você não foi fácil, como para muita gente não é fácil, né? Na época, para mim, foi assim, disponível para o mercado, foi difícil a recolocação. E a primeira oportunidade que eu tive foi no Hospital Santa Isabel, aonde eu comecei foi na manutenção, não foi nem na enfermagem direto, foi manutenção. E graças à doutora Leila, que ela viu que eu estava na manutenção e disseram para ela que eu era de enfermagem, perguntou se eu queria trabalhar na área de enfermagem, que deixasse onde eu estava, que eles na época precisavam de técnico de enfermagem para poder trabalhar no serviço. Aí eu comecei lá no Santa Isabel. Então, mandar um abraço para a doutora Leila Fonseca, né? Foi candidata a senadora, né, já, né? E esposa do nosso amigo Janilson, vereador, que foi vereador, Faca Cega, né? Teve um pouco doentado aí, mas graças a Deus está bem melhor. Um abraço para você, viu, Janilson? E aí, Leila, você está sendo lembrada aqui, né, pelo colega. Olha aí a força que você deu a uma pessoa que você nem sabia, né? Não conhecia direito, mas identificou lá o colega e valorizou o colega, no sentido de que trazê-lo para... lá da manutenção, lá no primeiro emprego lá, mas era professor de enfermagem, você foi lá. Então, aí, parabéns, Leila, você teve um olhar administrativo, um olhar de colega, né? E resgatou o colega para dentro da assistência. E aí depois de Santa Isabel, você... Depois de Santa Isabel foi uma coisa muito inusitada, que as coisas foram acontecendo muito rápido. Do Santa Isabel começou o processo seletivo para o SAMU, onde você participou, onde participamos, né, daquela época. E eu achei engraçado que o Coronel Fábio, né, que estava fazendo a seleção, eu entrei 3 vezes na sala. Entrei colocando meu currículo na parte de radiocomunicação, na parte de enfermagem e também na parte de telefonia. Ele brincou até comigo assim, uma pessoa muito gente boa também, quero deixar até um abraço para ele aqui, Coronel Fábio Almeida, é o coronel médico, você conhece muito bem também. E ele me deu a oportunidade, falou, não é possível você entrar 3 vezes nessa sala aqui e você não vai ficar em nenhum desses cargos. E inicialmente eu comecei, foi na Central de Regulação, que era antigo GAPH, que era lá no anexo ao trauma, e por onde eu comecei. Passei um tempo na Central de Regulação e depois eu fui para as ambulâncias, no projeto que teve de fundar com o professor Valber também, na época, que me chamou para poder assumir as ambulâncias da PRF, estava tendo parceria com o SAMU. Então precisava de pessoas e eu me desafiei, mas eu falei assim, eu até vou para a ambulância, desde o momento que você também me deixa na Central de Regulação, que eram 2 paixões que eu tinha, que era a área de enfermagem e a área de comunicações. Ele falou assim, tudo bem, se você puder assumir esse compromisso e não for realmente atrapalhar o serviço, que é muito importante isso, quando você assume um compromisso, você tem que saber se você pode dar conta daquilo ali, e onde ele me deu a oportunidade e eu aceitei o desafio, graças a Deus deu certo. Que bom. Mandar um abraço aí para o Coronel Fábio Almeida, foi nosso companheiro oficial da PM, Coronel, e foi diretor do Edson Ramalho, né, diretor de saúde, né, que é o cargo máximo na Polícia Militar na área de saúde, e mandar um abraço para o nosso companheiro também, Valber, né, que Valber Frazão também começou no SAMU. O Coronel Fábio foi que inaugurou o SAMU no município, na época do prefeito Cícero Lucena. Cícero Lucena foi na época do Cícero. Mas teve a primeira coordenadora do SAMU antes de Valber, que não lembro o nome dela. A primeira coordenadora... Ela era do Santa Isabel e foi coordenar o serviço. Foram 2 pessoas que me ajudaram no Santa Isabel, mas agora eu não lembro o nome dela. De qualquer forma, um abraço para você, colega. Nós não estamos lembrando do seu nome. A coordenadora do Santa Isabel, que foi inaugurar o SAMU, o Coronel Fábio, na época, e em seguida veio o nosso companheiro Valber. Valber. Um abraço para você, viu, Valber? Quando você estiver no momento,
é um cara que contribuiu muito com a PH aqui na Paraíba, né? Deu os primeiros passos aí para o SAMU. Eu estava até falando hoje, com relação a Valber, que ele participou de uma resolução, teve assim, um privilégio de participar de uma resolução, que foi a 375 e a 379, se não me engano, que falava da normatização do enfermeiro na ambulância. Essa resolução ficou suspensa, né? Mas que ele teve a participação e, assim como vai sair agora uma nova resolução, já passou no plenário, no qual eu faço parte do COFEM, e vai sair em breve a resolução normatizando aí a assistência de enfermagem no APH, né? Vai ser de bom tamanho porque veio para atualizar, veio para normatizar, veio para deixar que os profissionais de enfermagem no APH trabalhem, além da portaria 2048, que fala de uma maneira geral, nós vamos ter a nossa resolução falando sobre as atividades nossas no APH. Né? E, Carlos, você, depois do curso de enfermagem, você conseguiu deu tempo para você ir para avançar para algum outro curso de graduação? Qual foi os cursos que você fez, mesmo você sendo superior? Sim. Como foi você, eu me formei na Escola Cidade de Comunicações no Rio de Janeiro, onde me formei especialista na área de radiocomunicação, e eu ingressei na graduação, no IESP. Eu quero agradecer o pessoal do IESP também, na época que eu trabalhava lá, e eu parei, não dei continuidade, mas a partir de 2020 eu tenho que retornar para poder realmente concluir meu curso de superior de enfermagem. Ok. E essa parte de rádio já vem uma questão de rádio, vem uma coisa já do passado, né, de hoje, né? Quer dizer, você já traz essa questão da relação com a radiocomunicação, não é de hoje. Você já chegou na Paraíba já com esse, né? E aí, depois de conhecer o Carlos, né? Nós conhecemos um pouco do Carlos, e aí vamos falar o assunto que o trouxe aqui, né? Ronaldo, o Carlos é técnico de enfermagem, como eu sou. Qual a diferença? Na realidade, o nosso programa é esse, ele não traz a maioria, ele vai trazer aquela minoria que, de repente, desenvolve um trabalho diferente, humanizado, um trabalho inovador, um trabalho que cria, né? E tem história para contar. Eu acho que nosso programa, na verdade, é um programa de contar histórias, para que, às vezes, Carlos, quem não conhece, eu como sou próximo de você, a gente não convive todo dia, mas sempre que possível a gente se encontra, não sabia que você, como técnico de enfermagem, tinha buscado essa área de comunicação, né, efetivamente, e não só isso, não só aprendeu, você também se preparou e hoje você leva isso para os cursos. Então, é isso que eu queria perguntar a você. Esse assunto que nós vamos entrar agora, que é de radiocomunicação, que é o que o trouxe aqui, eu queria adentrar agora nele e perguntar, né, começando a primeira pergunta, seria o que é essa sigla BRS, né, que você criou? Ok. A BRS é a sigla em inglês que significa Base Radio Support, que significa em português, ficou suporte básico de rádio. Certo. E aí, o que é esse suporte básico de rádio? O suporte básico... Só um minutinho. Quero me interromper, mas já interrompendo. Eu estou perguntando o que é esse suporte básico de rádio, porque tem suporte básico de vida, né? E aí, quando a gente fala em radiocomunicação, a gente se reporta mais à Polícia Militar, à Polícia Rodoviária Federal, as forças, né? O Exército, Marinha, Aeronáutica, todo mundo que trabalha na área militar, que a gente só liga a parte de comunicação de rádio a eles, ao SAMU, né? Mas aí, o que é esse BRS? A pergunta foi bem oportuna. O BRS é um conjunto de medidas e procedimentos que visa o suporte básico de rádio à radiooperação. Então passa a ser um papel bem preponderante dentro da própria APH mesmo, que não se tem uma referência relacionada a isso, para os operadores que vão utilizar o rádio como ferramenta ocupacional. E o objetivo principal do suporte básico de rádio é que a gente evite o conflito entre os operadores, porque cada um vem de escolas diferentes, principalmente a parte do código Q, então há umas interpretações totalmente diferentes uma da outra. E o BRS, ele é um dos elos do sistema de emergência médica. Ele começa lá desde a ponta quando faz o acionamento desse serviço. Então, dali em diante, já começa o suporte básico. Então, da parte de telefonia até a chegada da radiocomunicação, a gente vai abordar. É que muita gente acha que é só
está de um lado e o outro está do outro, e você aí apertar o PTT lá e dizer assim, vamos fazer isso e pronto. Esquece que tem que ter uma legislação, né? Tem que ter um protocolo, na realidade. Eu acho que o que você cria, o que você estabeleceu, o que você organizou, é tipo um protocolo onde você tem que ter o conhecimento de como utilizar esse equipamento, né? Que não é para utilizar de qualquer forma, né? Às vezes quando a gente estava de plantão, às vezes o colega solta uma brincadeira ou uma palavra que deve ser palavreada, né? No sistema de rádio, e eu acho que é isso que você está colocando, organizando praticamente essa questão do protocolo, como eu vou ter que utilizar meu rádio de comunicação, seja quem está lá do outro lado, seja do lado de cá. Não importa se do outro lado está um regulador, do lado de cá tem o assistente, mas que tem que existir essa informação. É justamente fazer a padronização dessa comunicação. Então, se você for sair, por exemplo, daqui de um SAMU, de João Pessoa, e for para outro SAMU, a comunicação não é a mesma. Existem algumas siglas que é particular, de cada estado, de cada serviço, isso é inegável. A gente sempre fala o seguinte, a comunicação ela já está acontecendo. Não vou chegar, não, esquece tudo que vocês aprenderam, a partir de hoje é isso. Não é. Tudo que é uma metodologia que a gente elaborou para facilitar a comunicação, ela não tem mistério, precisa ter atenção na hora de se trocar informações através do rádio. Então, sempre a parte comportamental e principalmente a parte ética do profissional. É isso que a gente tem que trabalhar hoje, é isso que os gestores têm que nos ajudar a colocar em prática isso, porque se você tem o suporte básico de vida, tem o PHTLS, tem o próprio BLS, o ACLS, são protocolos realmente bem mais avançados e a gente não quer se comparar nunca a eles, nós somos um pingo no oceano, mas que queremos mostrar que realmente tem possibilidade da gente fazer um protocolo e uma metodologia de ensino para a parte de comunicação via rádio, que até então ninguém havia mencionado nisso. Tem cursos até que nem coloca na grade curricular ou a comunicação via rádio, dentro de urgência e emergência. Com relação ao Ministério da Saúde, na 2048 não menciona nada sobre isso, ela não se preocupa, só cria a estrutura da comunicação, os termos, o regulador, aquela coisa toda, mas assim não existe uma parte específica puxando para que como deve se proceder todo o protocolar da utilização do rádio. A pergunta é interessante porque na própria 2048, em 2002, quando foi publicado no Ministério da Saúde, existe isso lá, onde diz que o profissional ele tem que ter conhecimento do sistema de radiocomunicação e tem que conhecer o código que é o alfabeto fonético internacional. Aí, por outro lado, diz que fica a critério do protocolo local. Aí que começa a diferença de cada um criar da forma que tem que ser feito. Não há uma unificação dessa comunicação. Se você for pegar duas publicações muito interessantes do Ministério do Trabalho, do Ministério da Saúde, que lá tem o suporte básico de vida e avançado que o SAMU criou esse protocolo. E lá no protocolo, na parte especial, ele vem dizendo lá, código Q e o alfabeto fonético. Aí o status lá ele consta que está ainda em formalização. Quer dizer, a comunicação de rádio ela não se resume somente no código Q e no alfabeto fonético. Porque o pressuposto, que eu acabei de dizer, que existe a parte de ética, que existe o sistema que você tem que compreender. Independente que seja médico, TARME, enfermeiro, técnico de enfermagem, quem dentro do serviço for trabalhar e pegar um equipamento rádio, que ele venha funcionar como uma ferramenta ocupacional, ele precisa ter essa noção. Porque não há uma obrigatoriedade que quem vai operar o rádio, que ele tenha um certificado para operar aquele rádio. Então, justamente, cada um aprende de uma forma que tem que aprender, nada contra quem teve oportunidade de trabalhar no serviço. E lembro um fato muito interessante que no início, quando fundou o SAMU, o Coronel Fábio juntou os militares que tinham experiência do bombeiro e da polícia na parte de condução e pegou os profissionais da área de urgência, emergência e UTI para compor. Foi muito interessante isso. Só que eu vim da área militar e tinha colegas nossos da área de saúde, civis, que eles não sabiam, não tinham noção que era um rádio. Então os militares, como estavam acostumados a se comunicar através do rádio, eles faziam aquelas pegadinhas com os colegas. Quando chamavam no rádio, eles se afastavam do rádio.
e a colega ficava desesperada, ei, tá chamando, ela não sabia como. Então ela aprendeu na prática, ela não teve aquela oportunidade de ir para uma escola, estudar e saber, ó, quando acontecer isso, se houver uma falha na comunicação, possivelmente pode estar acontecendo isso. Então é isso que a gente traz para poder realmente as pessoas abrir os olhos e ver que a comunicação de rádio ela é muito importante nesse cenário. Correto. E você falando aí, eu até esqueci, você é um dos inauguradores do SAMU, no caso de João Pessoa, Isso. né? Então, assim, muitos colegas inauguraram o SAMU. Eu cheguei na segunda etapa, né? Fiquei como assistencial, depois saí, voltei como coordenador, e depois saí. Mas você é um dos, como o Lueci, que passou por aqui também, né? É um dos colegas aí, como as meninas, demais meninas enfermeiras, né? Todas, eu não vou falar de um porque são muitas, né? Auxiliares, técnicos e enfermeiros do SAMU de João Pessoa que começaram o SAMU de João Pessoa. Que pena, que aí eu faço um apelo aqui ao prefeito de João Pessoa, ao secretário Adalberto Fulgêncio, que coloquem os técnicos de enfermagem de volta no SAMU, né? A enfermagem, ela não, o paciente, ele é para ser cuidado por uma equipe de enfermagem, não por um enfermeiro ou por um técnico de enfermagem, né? Então eu deixo aqui esse apelo ao prefeito e ao secretário de saúde, Adalberto Fulgêncio, né? Mandar um abraço para os dois, né? E agradecer ao prefeito também, porque as 30 horas semanais da enfermagem aqui em João Pessoa foi um compromisso do prefeito com o Corém, na época que eu era presidente, e ele ganhou as eleições e assim o fez, colocou as 30 horas semanais aqui em João Pessoa, tá? Que foi também um projeto, uma propositura do vereador de Janilson, né? E o prefeito vetou, mas depois ele mandou o projeto de volta com as 30 horas semanais, a gente agradece, mas fazendo um apelo que o senhor devolva os técnicos de enfermagem para o SAMU de João Pessoa, porque não é fácil um enfermeiro assistir um parto sozinho dentro da ambulância. Também como não pode, perante a lei, um técnico de enfermagem ficar sozinho dentro da ambulância, porque a legislação não permite, o grau de habilitação não permite. Então eu espero que antes de terminar o mandato do prefeito Luciano Cartacho, que ele possa dar à sociedade esse presente, porque quem ganha não é a enfermagem, não, quem ganha é a sociedade quando tem o enfermeiro, o técnico, o condutor, a equipe completa para assistir um paciente numa via pública, né? Ou numa área restrita, uma área quente, né? Ou uma gestante dentro de uma ambulância, na hora de um parto e um enfermeiro sozinho ter que assistir, né? Já é difícil um médico e um enfermeiro numa ambulância usa assistir o parto, imagine só um enfermeiro ou muito possa acontecer, como já acontece nós estamos na Paraíba, como eu já falei nos programas, nós somos privilegiados, graças a Deus, porque nós, de 2012 a 2017, nós temos um trabalho, uma campanha de conscientização nas prefeituras, e hoje nós temos enfermeiro em todas as ambulâncias básicas da Paraíba e nos outros transportes também de prefeituras municipais que não é SAMU. Somos pioneiros no Brasil e pioneiro com a Lei 10.585, que garante que o condutor para circular na Paraíba tem que ter a equipe de enfermagem completa, ou seja, enfermeiro e técnico. Por que enfermeiro e técnico? Porque só o técnico de enfermagem pode assistir o enfermeiro nas atividades de média e alta complexidade. Tá? O auxiliar de enfermagem não pode estar dentro do SAMU, nem urgência, nem de bloco cirúrgico, porque ele trabalha na baixa complexidade, pelo grau de habilitação dele. Tá? Então eu aproveitei esse gancho aqui, né? Eu fiz esse apelo aqui para o prefeito e o secretário de saúde de João Pessoa. Tá? E a gente vai para a questão do respeito, né? Eu acho que o que você está fazendo é justamente o quê? Lá na 2048 tem o descrito, né? Mas aí quando na prática, como a maioria dos serviços, você é nomeado, chega lá, você não está em escala, você vai trabalhar. Isso, né? Verdade. Alguns têm curso, né? Outros não têm curso, vai aprender ali no dia a dia. Imagine a intimidade com o rádio. Se às vezes o cara não tem nem intimidade com a PH e é nomeado para dentro do SAMU, imagine a intimidade com o rádio, que é altamente importante. Né? Mas seguindo aqui o nosso roteiro da nossa entrevista, eu perguntaria a você, né? Nós já sabemos que o colega Carlos é um técnico de enfermagem, é um acadêmico também, e tem conhecimento na área de radiooperação, né? de operar rádio, comunicação, desculpa, e se preocupou com isso e montou um projeto, um curso, né? Para levar, né? para onde quer que seja necessário, mostrando e protocolando e uniformizando
o manejo com radiocomunicação, né? E como ele falou, é muito feio você pegar um rádio, né, e apertar lá um PTT ali e falar coisas e você do outro lado não entendeu, você vê que a pessoa não tem noção de como está trabalhando nisso. Então é importante que a gente traz esse assunto para cá, esse tema para cá, para que vocês saibam que é necessário fazer um curso de radiocomunicação. E aí, como surgiu essa ideia? E qual é o público que vai atingir esse projeto seu em termos de... Porque o projeto seria suporte base de rádio, né? Isso. Então, como eu manejar meu rádio durante a minha atividade, como você falou, laboral, né, no SAMU, na polícia, no Exército, na Marinha Aeronáutica, não quer que exista uma comunicação de rádio, né? Você está trazendo o suporte básico, como começar, como parte básica. Então, como foi que surgiu essa ideia e qual é o público que você vai atingir? Essa ideia, ela surgiu mediante os próprios colegas, quando eu vim do Rio de Janeiro para cá, os civis, que havia necessidade de aprender, foi em 2004 no SAMU, e logo em seguida, em 2005, eu fui começar a fazer alguns cursos de APH aqui, e vi que dentro dos cursos não tinha comunicação via rádio. Tiveram aqui, Yuri foi meu instrutor, Yuri Lois. Yuri Lois. Vilar foi meu instrutor. Grande Vilar. Vinícius Lemos, Vinícius Guzmão, foram todos os meus professores. Tiveram aqui, mestres. Você sabe, né? Fizemos aqui uma mesa dos grandes iniciantes de APH no estado da Paraíba, né? Trouxemos eles aqui para as pessoas conhecerem a história deles. Acompanhei, como o Valber também foram meus instrutores. Então eu pedia para eles a oportunidade para que pudesse falar de rádio. Foram essas pessoas que me deram a oportunidade hoje de começar a falar sobre a comunicação de rádio, qual a preponderância que ela tem dentro do mercado do pré-hospitalar. Mas também não só fica dentro do mercado pré-hospitalar, como eu falei, onde tiver um profissional que ele trabalha como rádio, como ferramenta ocupacional, aquela ferramenta de trabalho para desenvolver o seu trabalho, sua comunicação, tanto no pré quanto no intra. Se você hoje for dentro de um hotel, se comunica através de rádio. Se você for no hospital, você vê maqueiro, enfermeiro, todos se comunicando através de rádio. Que é mais rápido. Né? Isso é muito importante para a segurança mesmo de toda a comunicação. E é justamente o que a gente acredita muito nisso. E a gente está convocando que as pessoas que estão nos assistindo agora, que realmente entrem em contato com você, que a gente procura a saber realmente o que é, como é que pode ser colocado isso em prática. Nós estamos à disposição. Carlos, qual seria o seu contato, um e-mail ou um telefone para quem está nos assistindo querer levar para seu município, né, um suporte básico de rádio? Sim. Ou para o seu serviço? Né? Esse nosso contato, você pode ligar para 839-8819-2072. E o meu e-mail é carlos@ctradcom.com. Repetindo, carlos@ctradcom.com. Ok. E aí, na próxima pergunta que eu faço a você seria, o suporte básico de rádio, né, que é o BRS, ele terá impacto na redução do tempo de resposta, no caso da assistência? Ronaldo, sua pergunta me fez lembrar, Leonardo Clement, é um médico lá de Salvador, que eu tive lá com ele. Ele me fez essa pergunta, a pergunta que eu digo com toda certeza, sim, mas desde o momento que se siga o protocolo à risca. Uhum. E para que isso venha acontecer de uma maneira bem realmente assim, preponderante, muito importante, o gestor tem que ser nosso parceiro. Porque se você for para implantar um programa de treinamento e não colocar em prática o que foi investido, não valeu a pena. Você só fez um curso. Entendo. Um programa de treinamento que você implanta e que o gestor ele abraça, a probabilidade de que se dê certo é muito maior. De que forma? Monitoramento de toda a comunicação. Eu tenho monitoramento. Muito legal, parabéns para você. Mas quem é que está cuidando desse monitoramento, dessa comunicação? Pelo menos uma vez por dia ou uma vez por semana, tem alguém monitorando como que está essa comunicação? Se tem algum profissional respeitando um ou outro? Se o que foi implantado dentro do programa de treinamento está sendo utilizado? Porque tudo tem um porquê. Então, é em cima desses porquês que foram surgindo, que a gente foi pegando esse nicho do mercado para poder realmente fazer essa implantação. Certo. E com relação
esse projeto do suporte base de rádio, o que é o procedimento rádio de rotina? Muito legal. Assim, deixa eu voltar só à pergunta anterior que você fez, que eu acabei lembrando agora. Pois não. O que participa para que o tempo-resposta no Brasil ele possa melhorar. Uma coisa que eu vejo muito comigo, você também estava nisso, eu quando vim do Rio de Janeiro para cá, trabalhava 5 dias para folgar 1. Então, eu acho que a sobrecarga de serviço hoje que se tem, humanamente impossível você trabalhar em 3 lugares e você vai para o serviço de APH, que quando você é acionado, você não tem aquela agilidade. Então, essa é uma das coisas também que é muito importante que os gestores realmente eles comecem a repensar sobre isso. Nada contra, se você tem condições, como foi você, de assumir aquele serviço, você tem que estar pronto para ele. Nem você, de repente você deu 24 horas de plantão em um canto, você está indo para o outro, a gente zera tudo, começa tudo de novo, não é isso? Você tem que estar preparado para poder fazer aquele serviço. Porque às vezes você vai acionar uma ambulância, há uma demora muito grande em questionamentos. O porquê, para onde é que é? Não, isso tem que ser de maneira rápida. Acionou, você tem que saber essas informações para você chegar na ambulância. Ali você tem toda a informação. Então, o tempo-resposta, ele vai reduzir sim. Mas desde o momento em que a gente sente, junto com os gestores, explica a necessidade que se tem de implantar um protocolo ou fazer a implementação dele, mas que ele participe e que conscientize os profissionais relacionados a isso também. Ok. E aí, a pergunta que eu fiz para você, o que é o rádio de rotina, né? O rádio de rotina. O procedimento do rádio de rotina, que a gente colocou, é a parte da aproximação, primeira parte da aproximação de comunicação via rádio. Então, a gente colocou em 4 elos, que é a chamada, a resposta à chamada, a mensagem e o acusar o recebimento, que a gente fala com o recebimento como um exemplo para reportar o código que é o QSL. Então, o que acontece? Existe um vício muito grande de linguagem, porque eu conheço a sua voz, você também conhece a minha voz também, eu simplesmente chamar central QAP. Os regulamentos internacionais não dizem isso. Para cada chamada existe uma identificação. E essa identificação, senhores, é importante que vocês tenham consciência disso. Eu posso dar um exemplo aqui, vamos pegar como exemplo para falar, o SAMU vai fazer contato com uma estação, central, aqui suporte básico 01. Foi feito a chamada e espera a resposta dessa chamada. A central vai responder, suporte base 01, aqui central. Foi feita essa aproximação. Quem faz o primeiro contato tem alguma informação ou quer alguma informação. Você vai passar na parte do terceiro elo, que é a mensagem. Central, aqui suporte base 01, autorização para abastecimento da VTR ou abastecimento da viatura. Ela vai dizer dentro da necessidade, o rádio operador que está lá, se é aquele momento ou não. Porque o rádio operador, ele faz esse controle mesmo, para poder saber, parceria com o médico regulador, se é o momento de abastecer ou não, porque ele sabe, poxa, ele tem todo o controle do combustível que tem dentro da sua ambulância. Então, de repente, o horário de pique, o horário que mais aparece, né? Dia da semana que mais aparece acidentes. Verdade. Porque se não tiver um impedimento, ele vai dizer, suporte baseado aqui central, QSL, ou entendido. Então, esse é o procedimento, de comunicação de rádio chamada, que eu acho muito interessante você ter perguntado sobre isso. Existe essa comunicação. Eu não sou nada contra, o pessoal às vezes diz que ele não gosta do código Q. Gosto do código Q, que ele vai fazer uma maior fluidez dentro da comunicação. Mas desde o momento que a gente saiba de que forma e quando você colocar esse código Q. Tanto que alguns treinamentos que eu faço na parte de comunicação via rádio, eu abordo o código Q dentro do que eu estou passando. Como eu falei aqui ainda agora, QSL, que é entendido, tudo ok. Eu vou jogando, aí no final a gente faz o resumão. Mas o importante é a comunicação, essa chamada e resposta à chamada. Ok. E para o suporte básico de rádio, qual a importância do alfabeto fonético internacional? Mas antes, eu queria que você só fazer um comentário com relação à pergunta anterior. Você assiste os filmes, as reportagens, você vê que na aeronáutica, né, você vê que essa comunicação é essa que você está falando aí. Não é QAP, QRV, QRD, QSL. Quer dizer, você não vê essa comunicação na aeronáutica. A aeronáutica ele trabalha com essa comunicação que você colocou aqui. Pelo menos assim, a gente, quando vê nos filmes, quando vê nas reportagens, né, ele não trabalha diretamente com o código QRD.
Muito legal. Porque existe assim, Ronaldo, existe o código Q código e Q, aliás. existe as expressões convencionais. Que geralmente as expressões convencionais é a tradução do código Q. Isso é muito interessante relacionado a isso. E assim, o que me despertou muito interessante, não sei se você já assistiu, sempre nas minhas aulas ou palestras que eu faço, eu indico muito o filme que chama-se Anjos da Vida Mais Bravo que o Mar. Ali está justamente, como também o filme também do Tropa de Elite também tem uma parte que fala sobre comunicação de rádio. Eu tive um cuidado muito grande de pegar os manuais da Polícia Militar, do Bombeiro, da Aeronáutica, do Exército e ver, até mesmo como referência também, o ENEM, que é lá em Portugal, que é o Instituto Nacional de Emergência Médica, e ver como é que é a comunicação, como é que eles passam a comunicação, para justamente fazer um compilado e fazer essa metodologia de treinamento. Isso é muito importante para a gente. Que bom. Bem, Carlos, o código Q, né, seria a próxima pergunta. O código Q internacional, aliás, desculpe, né, essa importância, você respondeu sobre o alfabeto fonético internacional, né? O alfabeto fonético internacional que eu acabei falando sobre o filme, né? A importância Qual é a dele, importância, né, do alfabeto fonético vamos pegar um internacional? exemplo bem fácil aqui sobre a importância do alfabeto fonético. Imagine que você está num pronto atendimento e a enfermeira precisa mandar para o centro de imagem um paciente para fazer um exame. Né? Tem que saber se é o paciente certo, se é o exame certo e se é o local certo para que ele vai. Se é a hora certa. Se é a hora certa para ele ir. E digamos que dentro... Se for o paciente certo, se está preparado com o protocolo para o exame? Isso, é muito importante. Vem sempre aquele checklist. Exatamente. Então, o que acontece? Me pede o paciente Luiz Carlos Pereira. Dou até o exemplo do meu irmão. E existe 2 pacientes Luiz Carlos Pereira dentro desse pronto atendimento. Aí um Luiz Carlos Pereira, ele tem a letra S, que nós chamamos de Sierra, e tem outro com a letra Zulu, que é o Z. Se você, de repente, pedir e saber que tem 2 pacientes com o mesmo nome, como tem Maria Aparecida, às vezes acontece muito dentro de pronto atendimento. Bezerra com S, Bezerra com Z? Com né? Z, isso. A gente sempre fala que é Sierra, Zulu, Z, não é isso? Então o que acontece? Isso pode acontecer uma falha muito grande e desprendimento de levar o paciente errado para fazer um determinado exame. Então ali eu posso soletrar. Por exemplo, se é Luiz com S, eu vou soletrar Lima, Unifor, Índia, Sierra. Se for com a letra Z, já no Zulu, seria Líndia, Unifor, correção, Lima, Unifor, Índia, Zulu. Quem está fazendo a recepção sabe qual paciente que você quer. Você ali atenua o erro na comunicação, mas você precisa saber e conhecer o alfabeto. Por exemplo, quem está em serviço de segurança pública, eles trabalham as placas dos carros. Vamos pegar uma placa aí, PRR 0203, aí seria Papá Rômeo. Então, também é utilizado isso, porque isso nos facilita muito, porque a comunicação vai depender 100% daquela pessoa que está transmitindo. E é muito importante que as 2 pessoas estudem a mesma coisa, para na hora da comunicação ela fluir. Não adianta você ter o treinamento e ter uma outra pessoa que não tem esse treinamento, vai haver que interferência nessa comunicação, nós chamamos de QRM, vai ter interferência, a comunicação não vai. E vai ficar toda pedindo assim, QSM, quer dizer, repete a mensagem. Você quer que repete a mensagem, ela toda ou trecho dessa mensagem? Então o suporte base de vida está trabalhando em cima disso. Correto. E aí, no caso, as pessoas, os empresários, os profissionais de enfermagem, os responsáveis técnicos, enfim, quem vai coordenar um serviço que tem o rádio comunicação, acho que é só entregar um equipamento, né? E quem recebe também vai correr para um código Q, né? E eu acho que na mente da maioria dos profissionais de SAMU do Brasil e de quem trabalha com rádio comunicação, acho que só existe o código Q. É uma coisa muito interessante, isso aí você falou, entrega-se um rádio a uma pessoa. E constantemente eu estou achando muito legal que os hospitais, hoje em dia, todos eles estão se preocupando com a comunicação. O que acontece? O telefone, ele é para ficar do ramal, ficar lá disponível para alguma ligação externa ou para alguma autoridade. O grande fluxo de comunicação tem que ser através do rádio. Porque às vezes você quer entrar em contato com um ramal de determinado setor, está dando ocupado direto.
é claro, resolvendo pendências do próprio setor. Mas se você tem uma comunicação de rádio, ela flui muito melhor. Só que se preocuparam em implantar a comunicação de rádio, mas esqueceram de dar treinamento para aqueles profissionais de como é que opera o rádio. Aí o que acontece? Antena quebrada. Já vi muitas vezes botão, que é tão difícil, de um rádio quebrado. Por quê? Ao invés de ele fazer para ligar e desligar o botão no sentido horário, ele vai no sentido anti-horário e fica forçando, quebrou. A capa protetora de um rádio, que é para proteção de poeira, de vento, o pessoal tira. Verdade. Então são grandes detalhes e se preocupar com a manutenção corretiva desses equipamentos. E treinamento. E você vê a economia, você trabalhar com rádio operador, com rádio comunicação, você vai gastar com somente a carga da bateria, que é uma vez durante a noite, né? Que durante o dia funciona. E aí, se você for somar aí no seu hospital aí, que você gasta de telefone, né? Sim. Como você falou, o telefone é para uma coisa mais complexa. E ao mesmo tempo, você imagina o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Uma UTI, um exemplo, pega fogo na UTI, e aí você imagina você correr para o telefone, para você tirar do gancho, fazer a descarga, esperar que o outro lado atenda, para dizer, ó, é emergência. Muito né? bom. Enquanto que o rádio, você apertou o PTT, você grita e todo mundo escuta do outro lado, né? E quem estiver na rede, na faixa, todos vão escutar a mesma mensagem. É imediata, entendeu? instantâneo. E aí como vai ser mais rápido uma evacuação, né? É verdade. Se for necessário. É outra preocupação, né? Essa evacuação outra preocupação, de UTI. Ontem eu estava conversando com você, com o nosso amigo Vilar, já está aí, vamos aí, já nasceu a ideia e vamos botar em prática, né? Vamos sim. Nós vamos ver se daqui para dezembro a gente constrói aí o nosso protocolo aí de evacuação. De vítimas, né, internadas em unidades hospitalares em caso de acidente, né, com fogo, né, ou qualquer outro tipo de acidente, que não é só o fogo não, né, o teto pode estar começando a cair, né, enfim, a água estourou na parede, então evacuar esses pacientes que além de ser paciente, vai passar com a segunda classificação, paciente e vítima de um acaso ou de um fortuito naquele internamento dele. Né? Aguarda aí que a gente vai sair com esse curso aí para a gente mostrar para vocês. Bem, com relação ao código QI internacional, é importante no suporte base de rádio? Sim, é importante. Ó, para aquelas pessoas que algumas vezes falaram que eu não gosto do código QI, gosto e muito, e se pratica muito o código QI, ela é importante para a fluidez da nossa comunicação, é muito mais rápido, mais ágil. Mas o problema todo hoje do código Q, que eu vejo alguns profissionais falarem, é o seguinte: aqueles menos utilizados, aqueles que ninguém quase conhece, o pessoal começa a inventar. Por exemplo, como eu falei para Leonardo Clemente lá do Instituto Brasileiro de APH, tem um cara que você conhecesse, gente muito boa, melhor qualidade, Léo, um abraço. O que acontece? Você pega aí, faz uma enquete, o QTO. Quase que 99,9% vai dizer que QTO é banheiro. Mas internacionalmente não existe esse significado QTO é banheiro. O significado QTO pergunta se você já saiu, se você já decolou da Bahia ou Porto. Então são essas coisas que às vezes há um QRM, há uma interferência na comunicação. São coisas muito simples que podem ser adotadas. Por quê? Existe um código QI internacional que é o mundo todo. Eu não inventei. Você vai no Regulamento Internacional de Radiocomunicações, está tudo lá. É só seguir. É claro que existe você pegar um extrato. O código QI serve para quê? Para perguntar, para responder e para informar. O que acontece com tudo isso? Você vai lá, pode fazer um extrato do código QI. Por exemplo, o pessoal fala muito, QRA, nome do operador. Não tem em nenhum regulamento no mundo dizendo que QRA é o nome do operador. QRA pergunta qual o nome da sua estação, qual o seu indicativo de chamada. Nome da estação o quê? Uma vez que eu estou numa ambulância e essa ambulância ela tem uma nomenclatura lá estampada, USB 01, USA 02. Essa sim é o QRA daquela ambulância. Por acaso eu posso chegar a perguntar eventualmente o que é o QRA do operador? É diferente. Mas se eu só falar simplesmente só QRA, não é o nome do operador, é o nome da estação ou do indicativo de chamada. Agora, se você falar qual é o QRA do operador, aí você vai certificar, Ronaldo Bezerra.
Eu estava escutando você aqui, na realidade a gente vê que o código ele não é voltado para o privado, para o particular, ele é voltado para a instituição. Então, quando pergunta QRA, ele não está perguntando primeiro o nome do operador, ele está perguntando a instituição, né? O ambiente, a localização, a estrutura que você está, né? Como você falou, se for o USB1, é o USB01, né? 02. Agora, em segunda instância, né? O QRA desta unidade, né? De quem está operando essa estação. Isso. Porque o rádio operador, quando ele assume o plantão dele, ele tem que trocar as equipes. Então, é ele que alimenta o sistema. Sai você, Ronaldo, enfermeiro, o condutor João, e vamos lá colocar o enfermeiro Manuel e o técnico de enfermagem o Pedro, que trabalhou do turno de 7 da manhã até às 7 da noite. Trocou o turno. Então tem que tirar essa equipe do suporte avançado, 01, e colocar a outra equipe. Eu posso, porventura, porque eles têm as escalas lá, que eles alimentam o sistema antes. Mas se não tiver a escala, a eventual troca que pode vir a acontecer e não ser notificado, você pode confirmar. Poxa, aqui na minha lista está constando o enfermeiro Manuel. Mas não é Manuel que está, é Pedro. Qual que é a QRA do enfermeiro da USA 01? Aí lá, é Manuel. Então, assim, você refere o QRA. Mas se for só o QRA, não. Tem que ser QRA do enfermeiro, QRA do médico. Você tem que especificar. É o subitem, né? Porque o primeiro item é voltado para a instituição, para a estação, né? Bem, e com relação à segurança e sigilo das comunicações, o que fala o suporte básico de rádio? Vai falar assim, existe no código aqui também um vício que o pessoal fala assim, QSL total, QAP total, essas coisas não existem. E também tem uma coisa muito interessante que eu esqueci de falar para você do alfabeto fonético, que o alfabeto fonético ele é dividido em letras e algarismos. E para mais de 30 anos que vem se batendo em cima disso, eu sempre oriento meus alunos que eles vão encontrar no mercado a parte dos algarismos, né? Que internacionalmente é assim e foi já preconizado para o Brasil todo, seja terra, mar e ar, que é 0, 1 ou 1, 2, 3, 4, meia, para não confundir 6 com 3, por isso que diz meia, não é meia dúzia, é meia, 7, 8, 9. Passou do algarismo 9 em diante, pronunciar dígito a dígito. Eu não vou pronunciar 1500, vou pronunciar 1500. Aí você pronuncia 20, 20 seria 20. Mas se eu der uma pausa, 2, 0, 20. Se eu falar 0, 0 não são 2 zeros. Aí seria 0, 0. Então essa uniformização também que não tem. Eu não estou falando aqui que está errado, né? Mas é uma coisa que está acontecendo constantemente. Se você for pegar hoje o próprio manual da Polícia Militar, você vai lá que você não vai ver mais primeiro, segundo, terceiro. Do bombeiro você não vai ver primeiro, segundo, terceiro. Você vai ver 1, 2, 0. Quem fez a escola, né, de formação há muito tempo, se voltar hoje, que não tem, deveria ter essa reciclagem em voltar para as escolas para poder ver o que está sendo atualizado. Que é uma coisa que você precisa ser atualizado. Por isso que a cada 2 anos, essas agências grandes aí faz o quê? Faz a requalificação do pessoal, porque eu acho suficiente. Não precisa ser todo ano, mas a cada 2 anos você precisa voltar para a escola para poder ouvir os seus instrutores. Isso que eu queria lembrar você também sobre os algarismos. Certo. Então, assim, com relação à segurança e sigilo da comunicação, o que fala, né? O seu projeto, suporte básico de rádio. Primeiro, nós temos que ter consciência que a comunicação é segurança. Sempre. Eu não vendo rádio, não vendo acessórios de rádio. Mas uma coisa que eu vejo muito constantemente é você estar, por exemplo, com o rádio fora do seu ambiente, sem fone de ouvido. Todo mundo que estiver em volta vai saber tudo que está acontecendo, que seria reservado daquele serviço. Eu vou dar um exemplo muito lógico, o meu mesmo. Eu quando trabalhava, pode falar o nome da empresa? Sim. Quando eu trabalhava na Unimed, eu fui render o colega no SOS, porque passou mal. Então estava com rádio, estava sem fone. Uma das coisas também, não sei o que é, você dá o fone, no SAMU também é a mesma coisa, deu o fone para todo mundo, quebraram o fone, mau uso. Aí eu estava sem o fone e precisava um paciente ser transferido e estava aguardando o médico desse paciente. Simplesmente o meu rádio, estou falando o meu rádio, ele estava no volume muito alto.
E a família sempre fica, né, desesperada de notícia, em querer saber que ela quer aquele médico, que é o médico da família. E simplesmente a central entrou em contato comigo e falou que o médico não vinha. Aí foi um desespero da família danado. O meu rádio estava alto. E eu já trabalhava com isso. Já trabalho com isso há muitos anos. Então, quando a gente fala que o sigilo da comunicação ela tem que ser preservada, um simples fone de ouvido, isso vai ajudar a manter a comunicação. Se você está na sala reservada, onde estão os profissionais, você pode tirar o fone no momento que todo mundo está ouvindo, sabe o que é, porque são os profissionais da área. Uma vez que você saia da porta para fora, você saia e coloque o fonezinho de ouvido para preservar essa comunicação. E a outra pergunta que você fez foi relacionado... Foi o sigilo, né? A segurança e sigilo das comunicações. O sigilo das comunicações. E outra coisa muito interessante foi um fato que eu acho que o sigilo da comunicação a gente tem que ser repensado. Se for da gente da área de enfermagem, dentro do código ético, eu já disse sobre isso, é inadmissível, Ronaldo, você ter um paciente que já passa por uma situação tão assim constrangedora, antes de chegar no hospital, tem uma fila esperando aquela pessoa chegar, antes até mesmo do médico atender. Então, tudo que se faz, procedimento com aquele paciente, se for através do rádio, se for através do telefone, esse sigilo é garantido a esse paciente. Nós temos que conscientizar muito relacionado a isso. Porque eu não sei de que forma é vazada essas informações. Informações sobre o paciente que só respeita o paciente e quem está cuidando dele, ou o médico, ou o enfermeiro, ou o técnico que está ali próximo dele. Nem para outro deve se dividir isso. Então é isso que a gente também retrata sobre o sigilo das comunicações e essa segurança das comunicações, principalmente o sigilo das comunicações. Teve fatos aí relacionados a isso que você sabe muito bem disso, teve até demissão relacionada a isso. Exato. Eu queria pegar um gancho aí nessa questão aí do sigilo, até porque nós temos um código de ética, né? Isso. Eu comecei o programa falando aqui dos artigos dos deveres, aliás, dos direitos, deveres Isso. e proibições. Isso. Então você que trabalha com paciente tem que saber ler lá o que é proibido. Está lá no Código de Ética que se você for acusado de vazar uma informação, né, você pode responder um processo ético, né? Com certeza, se for denunciado, responderá. Né? E falando com relação a isso, existe, na época, uns 10 anos atrás, houve uma demissão em massa dentro de um plantão, porque o paciente está sendo transportado para a instituição especializada, para o serviço avançado. Terminou que no meio do caminho a comunicação, né, não só entre a estação, como também entre o percurso final ao serviço avançado que ele ia, né, foram de colocar a situação do paciente, até com desdém do próprio paciente. E aí, esse prefeito simplesmente mandou demitir, o secretário mandou demitir toda a equipe, porque quando chegou lá no hospital, houve risadas, houve piadas, né, com o paciente, com o estado do paciente, o estado privativo dele, que só cabe a ele, né, não às demais pessoas, que nós vivemos num país democrático de direito de ir e vir. E só repartando o que você falou aí agora, é ter cuidado, né? Muita gente, agora parou mais, mas muita gente tem a mania, assim que está transportando uma gestante, que assiste um parto, a primeira coisa que as pessoas fazem é colocar o recentemente nascido no colo e virar para uma foto, tá? Que o próprio Código de Ética do nosso de enfermagem não permite. E o Código da Criança e do Adolescente também, né? O estatuto está aí, você não pode simplesmente nasceu ali. Não é nem recém-nascido, é recentemente nascido. É antes de recém-nascido, porque recém-nascido vai até 28 dias. É recentemente nascido, o cara se preocupa e está tirando foto, né? E a mãe fica ali, né, jogada. Então, assim, eu bati muito isso com relação a eu estava no conselho de enfermagem, e às vezes quando sai um colega dentro da ambulância, gente, não precisa você estar mostrando para as pessoas que você assistiu um parto. Não precisa. Isso é sua obrigação. É sua obrigação. Né? O que você pode fazer é quando encostar a ambulância em frente à maternidade, a equipe condutor, enfermeiro e técnicos, e fazer uma foto. Né? Acabamos de trazer aqui, ajudamos a trazer a vida mais, aliás, a terra mais uma vida, vamos dizer assim, como você queira colocar. Acabamos de
auxiliamos nesse momento uma gestante no seu parto, assistimos, acabamos de colaborar com a vida de mais um ser humano, né? Com saúde, né? Mas não expor o recentemente nascido e às vezes, outro dia teve uma ambulância que estava lá a equipe, né? Médico, enfermeiro e tal, dentro da ambulância e fizeram um selfie e esqueceram que atrás tinha 2 pacientes colocados de forma errada dentro da ambulância. Um na maca e outro no banco, onde senta os passageiros lá, a tripulação. O banco da tripulação estava ocupado por uma maca, né? E a maca ocupada por outro paciente, dos 2 vindo de trauma. E todo mundo sorridente e fazendo um selfie. Só que eles iam fechar no rosto. Só que ao fechar no rosto, pegou atrás as imagens dos 2 pacientes. Então tenha cuidado, colega professor de enfermagem, né? Foque no seu trabalho, mostre para Deus, não precisa você mostrar para o povo que você está fazendo um trabalho que é obrigação sua fazer, né? E aí você pode comentar no seu Facebook depois, estou feliz, meu plantão hoje, consegui assistir um parto, deu tudo certo, né? Inclusive o nome do recentemente nascido, a mãe disse que era fulano. Então assim, fazer esse tipo de comentário e não automaticamente expor o rosto que para você expor a foto, o rosto de alguém, você tem que ter autorização. Né? E na realidade você não está ali para mostrar o rosto de um recentemente nascido, ou mostrar que assistiu um parto. Você está ali para manter uma foto, você cuidando, né? Mas não você expor o inocente. A comunidade de APH está tão assim, antenada a tudo isso que você está falando, que o pessoal já está começando a discutir a respeito sobre ética no pré-hospitalar. E isso é muito legal. No nosso código de ética da enfermagem, graças a Deus nós temos aí, as pessoas precisam ler mais e acompanhar. Exatamente. Então o que acontece? A comunidade de APH já está discutindo sobre isso, sobre ética no pré-hospitalar. Exatamente. Que é salutar. E só lembrar, onde quer que exista um auxiliar, um técnico enfermeiro, o código de ética alcança todos. Resolução COFEI 564, 2017, alcança todos. Tá? Vamos para mais uma pergunta. O suporte básico de rádio já despertou interesse dos SAMUs? Legal. Recentemente, tem um mês, tive contato com a coordenadora do NEP, a doutora Tamires, aqui do NEP de João Pessoa, e houve interesse da parte deles da gente fazer essa implementação no SAMU de João Pessoa. Esse ano não será mais possível, já estamos já no fechamento do ano, já tiveram um treinamento sobre comunicação de rádio, que não foi o suporte básico de rádio, mas para o próximo ano nós estamos agendando para que a gente possa implementar isso dentro do SAMU de João Pessoa. Agradecer ao doutor Emanuel, que está lá como coordenador, a doutora Tamires também, foi bem receptiva relacionada a isto. E uma vez implantado lá e feita aquela auditoria, a parceria dos gestores, não precisa anualmente, a cada 2 anos a gente faz essa requalificação. Então, eu queria mandar aqui um abraço à doutora Érica, né, que é coordenadora médica do SAMU. Sim, a coordenadora médica, coordenadora geral do SAMU, não é isso? É coordenadora geral do SAMU. O responsável técnico pela enfermagem é o amigo amigo Emanuel. Emanuel. Né? E a colega Tamires também, mandar um abraço para ela, tá? É uma pessoa que gosta muito dessa parte de docência, ela trabalha com docência, né, também. E todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem, né, que ainda tem técnico de enfermagem no SAMU, principalmente na central de material, não sei se já sabe, tiraram a central de material lá, que eu tirar e botar o Santa Isabel, não sei como ficou. Tá o Santa Isabel. Exato. Mas aí um abraço aí para todos os enfermeiros, né, e todos os condutores, né, todos os TARMs, né, os profissionais médicos, enfim, tá? E aí manda um abraço para o nosso colega Casado, né, e Pedro, que é enfermeiros que estão terminando a medicina. Teve outro colega também, esqueci o nome dele agora também, que estava terminando a medicina, né, enfermeiro também. Um abraço para todos vocês. Tive o prazer, a honra de trabalhar com vocês, passar um pouco de experiência de vida com vocês, não só experiência profissional, mas de vida também. Né? Quando a gente tinha um problema com um colega enfermeiro, chamar lá na minha sala e conversar com eles, e eu dizia sempre assim, olha, um dia vocês podem estar no meu lugar como gestor, então entenda minha posição de gestor. Eu sempre digo isso aos colegas, né? Mais um abraço para todos vocês aí de SAMU, tá certo? Com relação a... esse projeto seu já foi... da forma que está colocado, já foi apresentado em algum congresso? Já foi apresentou? Está para apresentar pela primeira vez no congresso, que vai acontecer aqui em João Pessoa, que é o segundo congresso de urgência e emergência, segundo congresso nacional de urgência e emergência, que acontecerá, agora futuro próximo, de 6 a 8 de dezembro. Vai ser no auditório da FUNAD. Até convido todos vocês para participar do segundo congresso nacional de urgência e emergência. A data? Vai ser de 6 a 8 de dezembro. Eu sou um dos palestrantes
E tem os colegas, a grade curricular está toda lá, deixa até a disposição para depois a gente dividir com os colegas para a gente fazer a divulgação. Deu um toque, eu ver se eu quero estar lá na abertura lá Vamos com vocês. sim. E agradecer a secretária-geral do Congresso, que é a doutora Patrícia, que é do SAMU de Alhandra. Ela é gente, muito Patrícia, um abraço, é gente fina. Certo. Esse projeto, o suporte base de rádio, está sendo divulgado em curso de urgência e emergência já? Que você já tem esse link para que as pessoas saibam que trabalhar com rádio não é simplesmente apertar um PTT, e sim todo um protocolo? Sim. Todos eles que tiveram a oportunidade de estar comigo sabem a preocupação que eu tenho dentro da comunicação de rádio no pré-hospitalar. E a gente começou assim, como eu falei que o Vinícius Lemos foi o meu instrutor, e ele deu oportunidade. Começou no GOP, que é o grupo de práticas de emergências, que é na FESVIP, lá está no curso de socorrista, e a gente conseguiu também dentro do projeto colocar na pós-graduação de urgência e emergência UTI da FESVIP. Agradecer ao Dr. Rodrigo, agradecer ao Vinícius também, que ajudou muito em relação a isso. E recentemente agora, a Patrícia, que é a secretária-geral do Congresso, que vai ter aqui, ela colocou na grade de urgência e emergência da Unifique. Ela colocou nessa grade de emergência. Lá eles colocaram. Então, a primeira, que eu saiba, no Brasil todo, eu não conheço nenhuma outra instituição que faz pós ou até graduação relacionado no tópico que se diz urgência e emergência, abordar sobre suporte básico de rádio. Então, parabéns, porque se faz necessário, não é verdade? A partir do momento que você vai trabalhar numa instituição de urgência e emergência, seja ela fixa ou móvel, você vai precisar de uma comunicação. E a comunicação de rádio é muito rápida, é muito eficiente. E esse projeto seu, esse curso de suporte base de rádio vem qualificar, né, a comunicação. Acho que a palavra certa, a palavra-chave é qualificação da comunicação. Né? Não é aprender a se comunicar só, não. É a qualificação da comunicação dentro do rádio de comunicação. Não é simplesmente aprender por aprender, é aprender e praticar. Verdade. Ok, estou satisfeito, né, com a nossa entrevista. Eu acho que é interessante quando você falou sobre rádio comunicação. Eu fiquei pensando assim, como seria, aí eu entendi que, foi quando eu entendi né, o viés da entrevista, que seria, é um assunto que não é voltado só para quem trabalha no serviço de urgência e emergência, né? Você abrir um leque, aí você tem as Forças Armadas, a Polícia Militar, Civil, o hotel, a empresa, qualquer empresa, né, que tenha distâncias. Por exemplo, Campina Grande, eu achei interessante que os hospitais lá são muito, muito grandes, os hospitais de Campina Grande. Quando construíram, foram muito grandes os hospitais de Campina Grande, e eu vejo que as pessoas trabalham com rádio também, comunicação, até porque, né, tem muitos problemas nos hospitais de Campina Grande em relação ao dimensionamento pessoal. E aí o pessoal usa muito o rádio para poder se comunicar com rapidez. Eu acho interessante. Eu fico feliz de ver você, um profissional de técnico de enfermagem, que não cruzou os braços, né? Buscou inovar, buscou inventar, buscou escrever, buscou se agregar um tema que é importante, que está passando entre os dedos da gente, que está passando assim na vista da gente, ninguém estava ligado para isso. Então, para mim foi legal. Uma coisa muito interessante, você vai lembrar, a primeira vez que eu estava em Santa Isabel na parte da classificação de risco, porque na época os enfermeiros não queriam assumir ser protagonista desse papel. Então, botava o técnico de frente, eu fui feliz, onde fui escolhido para poder iniciar esse trabalho onde procurei Nédson Ramalho. Quando eu procurei Nédson Ramalho, você estava aportando justamente um rádio, e eu perguntei, você deve lembrar disso. Vocês utilizam rádio aqui? Lembra? Você portava rádio quando você era coordenador da urgência e emergência. Você vê a importância que isso tem. Porque você faz a comunicação junto com os masqueiros, com o enfermeiro. O pronto atendimento faz comunicação com a UTI. A UTI pode fazer comunicação com a ambulância. E assim a comunicação ela vai fluindo. Mas desde o momento que você tem um treinamento explicando realmente qual a importância da comunicação. O rádio é importante, mas o suporte básico de rádio ele vai ser muito importante para o pré-hospitalar. Ok, então eu quero mais uma vez agradecer a audiência de todos aqueles que nos assistiram, né? E agradecer a sua presença aqui, né? E dizer que em breve você estará aqui sentado comigo falando
da sua trajetória, né? Falando das suas inovações como profissional de enfermagem, né? O que você vai deixar de legado da nossa profissão, do envolvimento, né? Do que você agregou de valor, né? Para os nossos colegas que virão, né? Que todo dia está vindo aí novos técnicos de enfermagem, novos auxiliares. Auxiliar, no entanto, que agora ninguém está mais fazendo curso de auxiliar de enfermagem, mas técnicos e enfermeiros, né, que estão vindo aí. Então, a gente vai estar aqui sentado, como eu estou sentado aqui com o nosso colega Carlos Sabadelli. Carlos Sergabelli, porque eu tenho uma colega que é Sabadelli. Então, né? Carlos, você, muito obrigado por você tirar um tempinho seu aqui para conosco e seja sempre bem-vindo aqui. E eu espero que seja sucesso. Já me coloquei à disposição para levar para o COFEM esse projeto seu, para que a gente possa já estar colocando dentro da próxima resolução como uma necessidade do profissional de se envolver com a qualificação na rádio comunicação, ok? Eu agradeço muito, Ronaldo. Muito obrigado pela presença. Até o próximo encontro no quadro Talentos da Enfermagem Paraibana.